Desde já, muito boa noite e quero agradecer a presença dos que estão na sala e de todos os outros que estão via internet e agradecer também a oportunidade que me deram de vir falar aqui um pouco sobre um homem que nos deixou uma arte poética em língua portuguesa que ficou por publicar. É talvez a primeira arte poética feita na Península Ibérica e uma das primeiras europeias depois das italianas. Nós consegui encontrar ao longo da minha investigação um retrato de António da Taíde. Encontra-se na Biblioteca Nacional e é um documento com a cota E811P. Eu depois poderei fornecer tudo isto. Eu tenho o vício dos livros e dos manuscritos e as memórias intemporais da nossa condição. Sempre que abrimos um livro, mesclamos vozes, línguas, vivências. Somos inconscientemente leitores e autores parciais de todos os tempos. Desta um poeta, quando escreve um poema e levanta a folha onde escreveu, descobre uma infindável pilha de poemas, onde foi escrita toda a poesia que precedeu o seu poema. E ao pousar essa mesma folha, verá que já contém o peso de incontáveis poemas escritos sobre aquele que acabou de escrever, registra Afonso Cruz. Os livros são casas de terapia que nos ligam ao passado, a outras linguagens feitas de muitas memórias. Este termo, casas de terapia, aparece num dos monumentos do Egito Antigo. Os livros permitem resgatar o homem da sua temporalidade. Eles descrevem-nos a um tempo sem tempo, que é o tempo da arte. É nosso propósito mostrar que Afonso Cruz está certo. Todos nós somos histórias que se contam numa língua e se integram numa cultura que dialoga com outras culturas, épocas e tradições. Os livros são as nossas vozes internas, as memórias e identidades da nossa condição humana. Em suma, o vício dos livros é mais do que uma aprazível recolta de curiosidades literárias e narrações históricas, de memorações pessoais e pensamentos em língua portuguesa que dialogam com várias obras e leitores que nos remetem para o distante e distinto mundo das palavras aladas, que surpreendentemente ainda nos traz. Esse mundo das palavras aladas que começou com os poetas gregos a partir do século VIII, primeiro do século XII e VIII, depois do século VIII a.C. Em relação à Taíde, eu iniciei a minha tese na altura com uma pequena epígrafe, com algo escrito por Eduardo Agualusa. Nascemos, crescemos, fazemos adultos e depois velhos. Não habitamos ao longo da vida um único corpo e sim num universo a cada instante. Essa corrente de corpos que uns aos outros se sucedem e aos quais correspondem também diferentes pensamentos, diferentes maneiras de ser e de estar, poderíamos chamar universo, mas insistimos em chamar indivíduo, grosso erro. António da Taíde viveu também um único corpo, mas inúmeras situações de vida. Decorria o outono de 2003, quando na Biblioteca da Ajuda, com vistas para o Tejo, numa clara manhã tão habitual na cidade de Lisboa, contactei pela primeira vez com o manuscrito original de António da Taíde, borrador de uma arte poética que se tentava escrever. Desse primeiro contacto com um documento que jazia por publicar há mais de 4 séculos, ficou uma ideia de estudá-lo e divulgá-lo um dia. O estudo que ora apresentamos abordou pela primeira vez e de uma forma integral a obra manuscrita em vernáculo, borrador de uma arte poética que se tentava escrever. Foi apenas um borrador, nunca foi impresso, da autoria de António da Taíde, que veio a ser quinto conde da Castelheira e primeiro conde de Castro Laire. Pela primeira vez foi lido, revisto e foi transcrito. Trata-se de um documento manuscrito e o seu caráter crítico ou literário permite-nos afirmar que foi uma das primeiras obras, como já afirmei, como já disse há pouco, do género a ser escritas no contexto ibérico. A sua observação é de continuar a ser de
importância capital para a análise da teoria literária em geral e para o estudo e compreensão das obras de alguns autores lusos dos séculos XVI e XVII em particular. Apesar do cerne do nosso trabalho se ocupar particularmente a transcrição e comentário de um borrador, uma arte poética, não podemos deixar de estar atentos numa espécie de antecomeço à importância que as reflexões de índole hermenêutica nos podem trazer para melhor nos situarmos na compreensão dos textos literários e artísticos. No primeiro volume, depois de um conjunto de notas preambulares sobre a importância interpretativa que o homem com as suas obras deve ocupar na sociedade odierna, respeitando os tempos e os espaços do passado, no sentido de assim melhor compreendermos os fenómenos atuais, tornou-se óbvio efetivar uma reflexão acerca da vida e da cultura do primeiro conto a estudar. Ou seja, para compreendermos melhor a acuidade no borrador de uma arte poética de Dom António de Ataíde, tivemos a situar o autor na sua época. Essa tarefa tornou-se possível a partir da leitura e transcrição de inúmeros documentos, sobretudo manuscritos com caráter biográfico. Peço desculpa. A sua interpretação permitiu perceber a vida multifacetada do António de Ataíde. Aliás, sem a observação desses testemunhos, esta obra teria ficado coartada. Longe vão os tempos do estruturalismo francês que põe de lado a vida dos autores. A partir dos finais do século XV e, sobretudo, após a redescoberta e a difusão da poética de Aristóteles no primeiro quartel do século XVI até meados da centúria do século XVII, os trabalhos de investigação sobre teoria literária nunca mais deixaram de se desenvolver e aprofundar, assumindo-se como uma instância de estímulo e revelação da escrita poética. Toda a segunda parte do trabalho que fui realizando discorreu sobre a utilização poética no Renascimento e os seus plausíveis influxos em António de Ataíde. Os propósitos incertos do borrador de António de Ataíde não surgiram do nada. Eles inserem-se numa profícua tradição que remonta à antiguidade greco-latina, tendo também em linha de conta as perspectivas literárias e o comentário de textos efetuados pelos grandes escoliastas do século XVI que determinavam o modo a seguir pelos criadores da arte literária. A terceira parte do trabalho, as normas estatuídas assim o obrigavam, trata de um comentário onde se destacam as ideias principais de António de Ataíde sobre preceitos poéticos, daí preceptista, porque dá preceitos poéticos. A erudição do Quinto Conde da Castanheira, o vasto conjunto de criador, a erudição do Quinto Conde da Castanheira, só neste manuscrito, manifesta-se em 338 entradas de autores clássicos, medievais e renascentistas. Entradas, 338 entradas em 60 e tal fólios, é muita coisa. Portanto, apresenta inúmeras citações, quer de autores coeus, quer de autores antigos, que deixam pistas para trabalhos futuros. Depois, nas considerações finais deste trabalho, verificamos que o exame e a divulgação da teoria poética de António de Ataíde é de extrema importância, porquanto, e apesar de se tratar de um texto manuscrito, cujos eixos se aproximam do documentário, o seu estudo e publicação são extremamente importantes para compreender a nossa história da literatura clássica. Pena é que um borrador de uma arte poética que se intentava escrever não tivesse passado disso mesmo, ainda que se trate de um texto manuscrito excepcional pelo valor que ele próprio contém, desde já se pode inferir. No segundo volume apresentámos a leitura e transcrição do manuscrito, a partir do Códice 4687, que se encontra na Biblioteca da Ajuda, a leitura acompanhada de um aparato crítico, seguida de um conjunto de anotações genéricas e de um índice onomástico, daí as 338 entradas que falei há pouco. Depois acabei também por realizar um terceiro volume intitulado Subsídios para uma Biografia de António de Ataíde, que permitem conhecer melhor a vida do homem e os documentos que resistiram no tempo, que chegaram até nós e que resistiram aos tempos e que nos falam sobre ele e sobre a sua família. Prelúdios, o fascínio da poética e a ressonância e a legitimação da criação literária. O modelo de síntese poético que resulta da experiência simbiótica das diversas tradições poéticas do mundo greco-romano, nomeadamente a aristotélica, das helenísticas e das latinas, constituiu-se ao longo dos séculos como um arquétipo a seguir.
e que de forma insuperável melhor se adequava à classificação, leitura e interpretação dos textos de caráter literário. Este foi o modelo padrão até o advento do período romântico, também por ele influenciado, atravessando a história da interpretação e da compreensão poética até aos nossos dias. Apesar das inúmeras e às vezes singulares experiências hermenêuticas desenvolvidas sobretudo a partir dos finais do século XIX, experiências que se prolongaram por toda a centuria do século XX e agora já no pós-modernismo do século XXI, assiste-se hoje novamente a um certo fascínio e revitalização das formas e teorias da poética da antiguidade clássica. O feixe de relações conceptuais que se estabelecem entre os diversos períodos temporais obriga-nos a observar como se ligam os modos de aproximação e de desenvolvimento dos enunciados e os modos de crítica, de comentário e interpretação de enunciados já formulados. Como afirma Manuel Alexandre Júnior, só podemos ler responsavelmente um texto quando tentamos compreender à luz da intenção que o gerou no ambiente em que foi produzido e em que se situa. Então, vamos ver como é que esse texto apareceu. Esse texto apareceu no Renascimento. Foi no Renascimento pela primeira vez que o homem tratou o mundo clássico com uma visão histórica, com um mundo distante, diferente e fascinante, e tentou entrar e compreender e sentir essa civilização antiga como um mundo coerente e muito diferente, que eles, os renascentistas, admiravam e consideravam superior ao seu próprio mundo. Os escritores, artistas, professores, homens da ciência e das leis tomaram toda a antiguidade como paradigma, dando porém às suas obras a marca de um caráter singular, de forma que esta foi não só modelo de retórica, poesia, escultura, arquitetura, etc., mas também da arte mais importante, a de viver, quer no domínio privado, quer no domínio público, quer na concepção do cidadão, da política e do Estado. A grande mudança histórica que foi o Renascimento trouxe um impulso renovado e uma conspecção fresca e límpida começou a preencher os palácios e as universidades europeias, movendo as consciências. A história da poética é a história do pensamento literário e, como tal, situa-se entre duas disciplinas, a história das ideias e a história da ciência. O estudo sobre o desenvolvimento da poética é fundamental para compreender os problemas essenciais e as relações mútuas de ambas as disciplinas na história intelectual. Ademais, uma longa tradição investigadora tem sempre uma larga cronografia formada por dois pressupostos gerais, um ontológico, o outro epistemológico. A literatura é a arte da linguagem produzida na atividade criativa da poesis. A poesis vem do verbo poen em grego, que significa fazer. A poética é uma atividade dotada de valor intelectual, que participa da história do conhecimento. A história da poética, como a de qualquer outra disciplina científica, é, em primeiro lugar, uma história de hipóteses, teorias, métodos de observação e análise, formação e deformação de conceitos. A poética de António de Ataíde insere-se numa determinada cultura. O que é António de Ataíde? Estou aqui a falar há tanto tempo, foi aqui em Conta Castanheira, já disse, primeiro conde de Castro Daire, nasceu por volta de 1667 e morreu em 14 de dezembro de 1647, tendo sido sepultado na Capela Mor da Igreja de São Francisco de Lisboa. Foi o terceiro filho do segundo casamento do segundo conde da Castanheira, também chamado de António de Ataíde, falecido em 1603, e neto também do primeiro conde, António de Ataíde, que esteve amigo pessoal de Dom João III e que esteve que importância também teve na colonização do Brasil. A família dos condes da Castanheira teve uma propensão natural para o mecenato e, sobretudo, em relação ao convento da Castanheira, o convento franciscano da zona da Castanheira do Ribatejo e da igreja matriz que ainda se encontra naquela povoação. Conseguimos datar o borrador de António de Ataíde por uma nota que está à margem que diz Alcobaça, 9 de novembro de 601. Ou seja, no Fórum 41, encontra-se esta nota, este borrador foi escrito entre 1598 e 1599 e 1603 e 1604, portanto, a transição do século XVI para o século XVII. O Renascimento em Portugal ainda estava muito presente. O professor Vítor Manuel Aguiar e Silva provou uma das suas grandes teses que o maneirismo já tinha entrado em nós, mas António de Ataíde segue ainda
as perspectivas renascentistas e também já as suas coevas, as maneiristas, com, desculpe a expressão, com cheirinho a barroco. O primeiro conde Castro Daire, além de ser de uma família, ter uma pré-claríssima ascendência, foi um homem de uma cultura excepcional, foi um homem que desempenhou muitos cargos. A sua família passou pelo problema de Alcácer Quibir, de 1578, do desaparecimento de Dom Sebastião, da vinda de Filipe para Portugal. O seu tio, Dom Jorge de Tito, bispo de Viseu, teve um papel muito ativo. Com que encontro da Castanheira teve, foi três vezes à Índia, foi general da costa de Portugal, foi um grande navegador, foi um militar excepcional. Ainda assim, em 1591 teve problemas, em 1621, desculpa, teve problemas com a coroa, pois no cargo de capitão da Armada foi acusado pelo governo filipino, nomeadamente por portugueses que evitavam nesse governo filipino de não executar os cargos defensivos que eram devidos. Nesse ano, a nau Nossa Senhora da Conceição, regressada da Índia com um valioso carregamento, foi abordada pelos turcos e foi, ao chegar aí a terceiro, o capitão da nau Nossa Senhora da Conceição recebeu instruções para navegar em direção à costa portuguesa pelos 39,5 graus de latitude, o que de facto fez, mas ao invés da armada da costa que eu deveria esperar, deparou com 17 vasos argelinos ao largo de Peniche. Seguiu-se o combate que durou 2 dias e a nau foi perdida depois da explosão, que se seguiu um incêndio eventualmente posto pela própria tripulação, já sem hipóteses de continuar a defesa do navio. João Carvalho Mascarenhas, que seguia a bordo e foi levado para o cativeiro em Argel, escreveu em 1627 um relato pormenorizado do que se passou e sobre estas matérias. Manuel Faria Sousa diz que a armada de 5 galeões, capitão-maior de 5 galeões, Rui Freire de Andrade e outros, o almirante João de Almeida, Francisco de Melo, Pedro Mesquita Pimentel, Baltazar de Chaves, iam para andar no Estreito de Hormuz. A nau Conceição, que partiu este ano de 1619 da Índia, onde se fez ao mar, peleando já na costa portuguesa com 16 navios turcos, junto à Ericeira, foi queimada por eles em outubro de 1600, mas não diz a data. Andando a armada de Portugal por ali, que era general Dom António da Taíde. Por isto foi acusado e resultado da acusação feita ao conde Castro Daire e outras mercês, que nunca alcançaram não haver-se perdido aquela nau. Depois, Dom António da Taíde foi por isso acusado, julgado, mas absolvido, uma vez que reconheceu que cumpriu o seu dever. Nós podemos, esse documento está escrito, intitula-se Cargos que resultaram da devassa que os governadores de Portugal mandaram tirar de Dom António da Taíde, capitão-geral da Armada de Portugal, acerca da perda da nau Rainha Nossa Senhora da Conceição, que os inimigos queimaram em 1621. E a resposta de Dom António aos cargos é uma bela peça jurídica para quem queira estudá-la. Mas Dom António da Taíde foi um homem plurifacetado, inteligente, ousado e com conhecimento. Se deve, em certa medida, se deve a António da Taíde a criação do terço da Armada da Coroa de Portugal, o corpo que está na gênese dos fuzileiros portugueses. Este documento encontra-se em Évora, eu pude lê-lo e transcrevê-lo, encontra-se na tese de doutoramento. O título de Conde Castro Daire foi concedido a 30 de abril de 1625 porque o rei Filipe achou que foi uma tremenda injustiça o que a acusação que havia sido feita e que António de tudo fizera para combater os turcos. Aliás, eu li a peça jurídica e as testemunhas provam que realmente tudo fez.
sobre sobre os seus conhecimentos literários, podemos dizer que era um homem que sabia latim, que sabia ler grego. Isso prova-se nos 63 fólios que se encontram na arte poética, porque ele escreve em latim, escreve em grego. A arte está escrita, apesar de tudo, praticamente toda em português. De certa forma, presente-se na escrita da sua poética uma revelação de uma cultura fustigada por um angustiado sentimento de crise nacional, por isso havia de imortalizar, e por isso imortalizou os grandes autores da pequena casa lusitana, e principalmente o gênio de Camões, ainda que de forma muito indireta, e intui pela leitura do seu borrador a consciência de que Portugal poderia vir a tornar-se num império linguístico-cultural. Do António da Tito defende, em traços gerais, a poesia que tivesse em conta as regras propostas por Aristóteles e Horácio, preceitos que o poeta deveria desenvolver de forma adequada no sentido de deleitar e instruir o receptor. Por isso afirma no fólio 9 da sua arte poética que o fim da poesia é deleitar. Da leitura da sua obra depreende-se que os grandes autores dos seus poemas haviam sido os preceitos poéticos do Estagirita, ou seja, de Aristóteles, e do Venuzino, ou seja, de Horácio, bem como do ideário literário dos grandes mestres italianos do Cinquecento. Importa clarificar e enfatizar o seguinte: aquilo que apelidamos poesia não nasceu apenas como prazer, mas como utensílio e como ação que provocava prazer pela mimese, segundo Aristóteles, o que pode, aliás, traduzir-se da etimologia do verbo que deu origem à palavra que eu há bocado referi, poiein, que significa fazer. Nasceu também como imitação no sentido que lhe otorgou Aristóteles na sua poética. D. António da Tito percebeu claramente o valor e as dimensões das múltiplas grandezas da poesia. O caráter inerente à própria linguagem possibilita-nos, através de honesto estudo, levar a um progressivo desenvolvimento do domínio da língua e da sua estrutura, um processo gradual de observação acerca do lúdico, à reflexão da fruição da leitura essencial, ao exame e ao comentário. E diz até aí, quando se imita uma ação e o público sente essa ação fictícia, nesse momento a palavra faz poesia, ou seja, no fundo, até aí foi buscar estas palavras a Aristóteles e também a Simónides, poeta grego do século VI, V a.C. Para o primeiro conto do Castro Daire, os géneros dramáticos eram importantes imitações de vida. Todavia, devíamos centrar a nossa opinião nas poesias épicas de Virgílio, Torquato Tasso e, de maneira peculiar, em Os Lusíadas de Luís de Camões. Grande era o amor atraído pelos autores portugueses, pela sua língua e pela obra que melhor espelha o reflexo imortal do espírito luso. Mas a vida é transitória e, em determinadas ocasiões, plena de arte, mas também de escolhos. Sentimos constantemente o tempo que passa e que, sem dúvida, por vezes nos traz muito. A prova é que amamos a vida, mas nos leva também de maneira inelutável aquilo que mais amamos. É chegado então o momento de falar em algumas partes específicas da poética. D. António da Tito percebeu claramente o valor e as dimensões das múltiplas grandezas da poesia. E relaciona a gênese da tragédia com os lavradores gregos fazendo sacrifícios a Baco pela novidade do ano, que naqueles antigos tempos começavam na primavera, à altura em que se realizavam as Dionísias urbanas. Na sua opinião, os rústicos cantavam muito e aí se chamavam tragédia. Ou seja, neste momento estou a citar texto original de António da Tito. Vejam como há 500 anos, há 400 e tal anos, ele estava tão correto. Ou seja, aquilo que ele nos deixa transcrito na sua poética ainda hoje é válido. Não passou, não há erros científicos, não passou. Todos os estudos foram feitos, todos os estudos arqueológicos, todos os documentos que foram aparecendo, todos os manuscritos que foram aparecendo, não contradizem aquilo que D. António da Tito nos deixou escrito. Depois escreve: a tragédia ou trago pela palavra grega que quer dizer bode, o qual recebia o vencedor em prémio, e preço da vitória do jarro de vinho, com que se untavam os rostos nestes atos, às quais em Efésios em grego se diz trígias, e daí tragédia. Esta é uma hipótese etimológica, ou seja, ele joga para uma das hipóteses
a palavra tragédia pode ter, depois dá outras, dá esta. Nós hoje ainda não temos a certeza total. Esta é uma das hipóteses. Depois, continua António de Ataíde, todavia, como é que a tragédia surge? Opinavam outros que o primeiro inventor das tragédias foi Téspis, ateniense. Não tinha certezas do António de Ataíde quanto à invenção do termo, todavia, não estava longe do que hoje é a verdade, pois desde cerca de 524 a.C., quando Téspis venceu a primeira competição de poetas trágicos, que o drama nos aparece como uma manifestação do culto dionisíaco e que António de Ataíde refere. Repreende-se igualmente a relevância que atribui ao género trágico, pois deve ter tido consciência de que a Centúria de Péricles teve a mais elevada manifestação literária na tragédia. Aliás, essa circunstância também não terá passado despercebida às palavras do comentador, como se pode deduzir pela importância que atribui a este género. E cita Platão. Declara Platão, falando da sua República Ateniense, ou seja, no livro da República, diz que a tragédia é antiquíssima e que foi invenção de Téspis ou Frínico, porque é muito mais antiga naquela cidade. Ou seja, o Procetista Lúcio possuía a perfeita noção de que Téspis, ator contemporâneo de Solon, estamos numa época muito antiga, arcaica, em que paulatinamente os rústicos, como por ostentação, se começaram a ordenar versos, no princípio poucos e incultos, depois em número e melhor polidos. Sobre as origens dos dois grandes géneros dramáticos, afirma Aristóteles em 1449a. Quando a tragédia e a comédia apareceram, dos que se dedicavam a cada uma destas espécies de poesia de acordo com a sua propensão natural, uns tornaram-se poetas cómicos em vez de autores de ambos, e outros poetas trágicos em vez de autores épicos, pois estas formas eram melhores e de maior mérito que as anteriores. Ou seja, Ataíde está certo naquilo que diz. Do António Ataíde proclama diretamente a imitação dos clássicos, como preceito a seguir. Atentamos que é um adepto das ideias de Marco Girolamo Vida, que é um poetista italiano, que também nos deixou uma arte poética. Para o autor italiano, pensamento, estilo, palavras, imagens, tudo deve ser imitado nos clássicos. Declara ainda o humanista de Cremona, a primeira forma concreta de imitar os antigos que Vida aconselha é uma das que ele próprio utiliza com muita frequência, que consiste em imitar as ideias e as palavras, alterando apenas a ordem destas. No final do fólio 1 e no início do fólio 1 verso, para definir tragédia, Ataíde apoia-se também em Diomedes, Aristóteles e Teofrasto, discípulo de Aristóteles. O precetista Lúcio segue assim os princípios aristotélicos que estão no livro da Poética, 1448b, linhas 24 e 27, que a poesia se dividiu de acordo com o caráter de cada um. Os mais nobres imitam ações belas e ações de homens bons, e os autores mais vulgares imitam ações de homens vios, compondo primeiramente sátiras, enquanto os outros hinos e encómios. Para Ataíde há uma ligação direta entre a matéria trágica e a poesia heroica, porque, segundo Aristóteles, 1447, a epopeia e a tragédia, bem como a comédia e a poesia ditirâmbica, e ainda a maior parte da música de flauta e de cítara são todas vistas em conjunto imitações. D. António de Ataíde declara que a tragédia é uma das artes miméticas, pois imita ações humanas e especifica os meios utilizados pelos poetas. E diz: Diomedes define a tragédia uma recompilação da fortuna heroica em casos adversos. Ou seja, liga, como Aristóteles significa, liga a tragédia à épica. Esta definição se conforma também com Teofrasto, diz Ataíde. E se quisermos, fólio 1, verso, seguir Aristóteles, define assim: tragédia é uma imitação da ação ilustre absoluta e que tem grandeza, segundo Scaliger. Ou seja, está constantemente também a citar autores italianos, seus coevos, praticamente seus coevos. O capítulo que tem escrito sobre o coro apresenta-se bastante completo, dá conta do número de pessoas que compõem o coro, ou por que razão se dançava de uma determinada forma e não de outra, relacionando esse facto com o movimento dos planetas, que Ataíde tão bem percebia, que não aparece em Aristóteles. E porquê que ele relaciona com o movimento dos planetas? Porque ele foi almirante, ele sabia, ele tinha conhecimentos náuticos para escrever o que escreveu, e diz: e folgando os antigos coros cubiculares ou redondos, não eram sempre com as mãos tomadas, mas às vezes com elas soltas, e os que cantavam para ver se moviam para a parte esquerda, qual o movimento, e imitavam no primeiro céu, a que os astrólogos chamam primeiro, e imaginavam os antigos que
que a parte direita do céu era o que chamamos Oriente, de onde há Ocidente, que é a esquerda se move o primeiro céu, com cujo vão também os outros céus dos planetas inferiores, que per seu particular movimento andam do Ocidente ao Oriente. Daqui parece que veio o uso dos que dançam começarem a mesura com o pé esquerdo e mesmo dar o primeiro passo, quase professando, encontrar e separar parte da natureza. E continua o seu discurso sobre como é que os corpos devem de funcionar e os movimentos devem ser feitos. E tendo acabado o dito movimento, tornaram-no pelos mesmos compassos e pelas mesmas pisadas para a parte direita, representando o movimento dos planetas. Parece, com isto, o princípio de baixa antiga começava a ter uma continência e para a parte esquerda e continua a Taíde. No começo do fórum 4 versos, segundo a sua opinião, citando Luís Vives, havia nas tragédias antigas entremeses que terão desaparecido no século XV, XVI, desculpem. Estes não se achavam nos autores latinos, todavia fundava a sua opinião dos haver antigamente, em que dizem os autores que Sófocles, Eurípides e Ésquilo os tiraram, e se os tiraram, prova é que os havia. E a maior parte de todas é ver que Horácio ensina-se a fazer e diz que servem para moderar a tristeza da tragédia. Sente-se incomodado pelo facto de, no seu tempo, não se seguir os preceitos horacianos, pois já no tempo do poeta latino devia de haver torpezas que os entremeses representavam, ou ele as antefeu, quando advertiu os poetas que os compusesse e guardasse. Porque isto é difícil, por vezes, porque é apenas um borrador, mas entende-se. Grandemente a ofender com palavras imundas. Todos estes atos se acabam com música e agora acabam com entremeses, com usa ridícula e que alguns dizem ser nova. Da comédia diz-nos a Taíde que a Taíde mostra-se muito descontente. Porquê? Porque, na sua opinião, os cómicos do seu tempo não seguem os preceitos clássicos, estão a modificar a forma como se compunham as comédias, mas nós estamos já a resvalar para um tempo que é o tempo do barroco, o tempo de paradoxos. E ele diz, mas se conforme com Donato sobre Terêncio, onde se resolve que é a dúvida de quem entre os gregos inventou a comédia, Jerônimo Romano devia ter seguido Aristóteles, quando o filósofo grego afirma os olhos reclamam para si a invenção da tragédia. E depois fala da comédia e diz que vem do grego, que significa afronta. Depois, e assim os repartem onde nas comédias modernas, que eu estava a dizer, andam estes atos muito variados, porque parece que se tiraram da ordem da arte e vieram os poetas a fazer da confusão uma nova ordem, que consiste só em enredar maranhas, de modo que se vão encadeando umas com outras e anovelando e embaraçando cada vez mais, e nunca em toda a comédia se promete bom sucesso, senão no último ato. E na última cena do último ato, ele desembarcam os maranhos todos. E quanto mais intricado vai a maranha, e quanto menos esperamos de bom sucesso, tanto mais estimada é a comédia. Ou seja, ele critica o facto de os poetas cómicos seus contemporâneos só resolverem a comédia mesmo na parte final e deixarem o espectador ali em grande sofrimento. Dá o exemplo com palavras de Lope de Vega. Lope de Vega que elogia a Taíde numa obra sua, ou seja, Lope de Vega conhecia a obra da Taíde. Eu não só estou aqui a fazer referência moralmente ao borrador da arte poética, mas ele deixou-nos imensa poesia escrita, sonetos, epigramas, deixou-nos um tratado sobre Sêneca, deixou-nos um conjunto de obras sobre genealogia, deixou-nos opiniões filosóficas, mas aqui só temos tempo para tratar um pouco e ao de leve sobre a arte poética. Depois fala sobre, dá-nos nota que conhece que a comédia sofreu
foi sofrendo mudanças ao longo dos tempos. Da comédia antiga passou-se para do tempo de Aristófanes, passou-se para a comédia média, que hoje não dizemos média, mas sim transição, e depois para a comédia nova. E isto porquê? Porque ele diz que isso tem a ver com uma lei de proibição feita por Alcibíades, na qual mandava que nenhum poeta nomeasse pessoas na comédia. Ou seja, quando a democracia ateniense cai, quando Atenas perde a guerra contra Esparta, Alcibíades, que é um dos grandes personagens do Banquete de Platão, que é uma nova tradução de Maria Mafalda Viana, Alcibíades, que teve um fim triste. Ele Alcibíades, um grande democrata, depois também um grande ditador, acabou por ser assassinado já em território persa, primeiro ateniense, depois colocou-se do lado dos espartanos, depois do lado dos persas. Alcibíades vai dar origem, portanto, a que a comédia antiga desaparecesse, a comédia com um cariz político direto, que criticava diretamente o político no palco, colocava lá o nome, não se importava de criticar Sócrates, por exemplo, Sócrates nas nuvens, que aparece lá descrito na escola dos sofistas e que está corroído de dívidas porque casou com uma senhora fina. Isto aparece-nos descrito também por Tair. Essa senhora fina deu-lhe um filho que gastava tudo em cavalos. Ele então tem de ter com os sofistas dessa nova escola para aprender a combater, através da retórica. Mesmo que o raciocínio injusto prevalecesse sobre o justo. Ou seja, esta comédia das nuvens de Aristófanes acaba por levar Sócrates ao Areópago, acaba por levar Sócrates ao banco dos réus e acaba por ser condenado à morte. Alcibíades vem pôr fim a tudo isto. Então temos depois a passagem para uma comédia diferente, para uma comédia de tipo social, como aquela que eu traduzi do Truculento, o Truculento de Plauto, o grande representante da comédia da transição na Grécia, que António Dias refere, é Menandro. Isto até nós realmente alguma coisa de Menandro. Depois, não podia deixar de referir, além da comédia, que o poeta fala-nos também do furor poético e da imitação. O que é isto do furor poético e da imitação? Muito rapidamente, para a do poeta é um fazedor, é um criador, é uma espécie de miúdo, diríamos nós hoje. Esta circunstância leva-o a afirmar o seguinte, e significa esta palavra kitis em grego, poeta, fazedor e criador. E desta última significação da palavra, o poeta devia, estava tirar aquele seu discurso, o qual diz que para o poeta ser digno de seu nome, há de ter tal entendimento que, deixando por baixo toda a humanidade, empreendo os altíssimos e se ponha aqui quase um meio entre Deus. Ou seja, no fundo, quando Ataíde fala nesta parte, fala de 15 seguintes, sobre o furor poético, o autor português, o setista português, está a referir-se ao problema 30 de Aristóteles, tem a ver com a melancolia, com o facto de nós, dos artistas, sofrerem por vezes de depressões. O problema 30,1 de Aristóteles não está traduzido para português, está em várias línguas, inglês, francês, espanhol ou castelhano, como eu gosto mais de dizer castelhano, italiano, mas não está traduzido para português. Merecia e merece um estudo profundo. Este problema da melancolia surge-nos pela primeira vez descrito de uma forma mais profunda na República de Aristóteles e no Ion de Platão, e no Ion de Platão, quando Platão fala se é legítimo ou não colocar o poeta ao nível dos filósofos. É aí que se fala então da melancolia, do furor. Depois esta melancolia e furor vão dar origem isto lá-nos dizia uma longa discussão, vão dar origem à chamada escola platónica do século II, primeiro e segundo, depois de Cristo, e depois tudo isto vai ser lido e relido por Santo Agostinho, durante toda a Idade Média, e vai surgir aquilo que nós chamamos o neoplatonismo, que Ataíde também desenvolve na sua poética, no seu borrador.
Daí ele dizer, e logo descreve o poeta dizendo que é um rapto à alma e conversação no espírito das musas, e relaciona essas musas depois com o divino. Fazendo, porque o tempo corre, e hoje, um dos outros capítulos bastante importantes, muito importantes, extremamente importantes. Ele dedica, metade dos fólios são dedicados à epopeia, e metade dos fólios são dedicados a Camões. Posso dizer que metade dos fólios são um comentário aos Lusíadas de Camões. Portanto, eu disse que isto foi escrito entre 1598 e 1599 e 1692 e 1693. Então, esta arte poética é, sem sombra de dúvida, um dos primeiros comentários feitos aos Lusíadas, um dos primeiros comentários que chegou até nós, não é? Porque muitas coisas se perderam, pelo menos este chegou, um dos primeiros comentários. E é um comentário profundo. Quando eu lia, quando estudei quando estava a ler o manuscrito e quando estudei a arte poética, verifiquei que a tragédia e a epopeia é o género mais importante e consta dos mesmos géneros que consta a tragédia, tirando a harmonia e o aparato em que em poucas coisas outras diferem. Por exemplo, diz de onde vê a palavra epopeia, a palavra grega, escreve em grego epopeia, significa uma narração sem mistura de fábulas em verso heroico. Vem esta palavra de outra grega, escreve em grego epos, e depois escreve em português, em caracteres latinos, epos, que significa verso heroico, de onde também se deduz o adjetivo épicas, que quer dizer heroico, de modo que é estilo épico, é o heroico, a epopeia será o poema heroico, e é necessário divertir, isto porque devemos de falar algumas vezes por estes termos. E depois, para provar que Camões é um grande épico, ele vai buscar Virgílio, vai buscar textos, passos de Virgílio, passos de Lucano, que é o segundo grande épico de Roma, vai buscar também passos de Torquato de Tasso, um grande épico da poesia italiana do século XVI. E cito, e é lição de Aristóteles, dizendo que a isto difere o poeta do historiador, ou seja, o poeta difere do historiador, que este é obrigado a dizer as coisas assim como foram, o historiador. Aqui ele pode, e há razão que diga quais elas deviam de ser entendidas, mas o Virgílio, nenhuma obra era aceita aos romanos, a qual não aproveita ser república, e depois tem vários cortes, e aos bons costumes, e por isso, no sexto dos Anéis, constitui pena aos culpados e prémios aos beneméritos. O mesmo intento teve trocado Tasso no seu Jerusalém, na pessoa de Godofredo, e Luís de Camões nos Lusíadas, na partida de Vasta Gama. O segundo intento é de aproveitar, se assim isto não se entende nos interesses fazendas, senão nos da honra e imortalidade da fama. E esta, certo, conseguem os poetas famosos, e esta foi a razão porque o outro deu a impressão aos escritos, dizendo depois que a vida é tão curta, que a vida era tão curta, que era razão que se deixasse alguma coisa que fosse indício de haver devido, que fez Camões, capítulo 1, estrofe 10, e depois cita Camões, vereis amor da pátria não movido, prémio vil, mas alto e assim, e caso eterno, que não é prémio vil de ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. A matéria de que há de tratar há de ser também heroica, ou seja, moral ou histórica, e que continua a explicar os Lusíadas. E não é por acaso que ele o faz. Nós estamos em época de governo filipino. Quando fala dos Lusíadas, aproveita também para elogiar os campos do Ribatejo, para elogiar o Tejo, para elogiar Lisboa, a cidade de Lisboa, de uma forma indireta, sente nostalgia, porque ele nasce na década de 60 do século XVI, sente nostalgia da corte em Lisboa, sente isso nas suas palavras. É um homem que respeita o Filipe, ele respeita os seus principais, mas quando cita Camões, nós entendemos que ele está a puxar pela causa portuguesa de uma forma muito indireta, muito discreta, muito disfarçada, mas está. E sentimos isso. E depois já cita várias vezes Camões, cita já no Largo do Oceano Navegável, muitas vezes, muitas estrofes, comenta
vai comentando, vai explicando o que Camões quer dizer aqui e acolá. Um dos seus capítulos intitula-se mesmo A Louvor da Língua Portuguesa. Isto em tempo de domínio filipino é interessantíssimo. No dado momento existiu entre os autores do Chico essa ideia de que as línguas vernáculas são tão ou mais importantes, ou são tão importantes como o latim, embora pudessem ir buscar palavras, quando não estivessem ao latim e ao grego. Dubai defende isso. Ao do Quinto Conde da Castanheira, Algarve, Luís de Camões, no canto 1, estrofe 33 dos Lusíadas, quando o príncipe dos poetas portugueses afirma: e na língua na qual, quando imagina com pouca corrupção, crê que é latina. E até aí dá uma importância especial a este passo, e comenta, e diz porque é que a língua portuguesa é doce, cita mesmo Cervantes, quando Cervantes declara que a língua portuguesa é doce. Depois, diz que a língua portuguesa tem um temperamento divino, no fala 32, e quiser que mostraram eles que consiste só nisso a sua excelência, e alguma hora há de sair à luz um tratado das grandezas de Lisboa, e isso verá esta matéria tratada de fundamento agora. Direi somente o que nisto alegar, que é a língua latina, e com pouca corrupção que se crê que é latina, ou seja, ela tinha intenção de escrever um tratado sobre as grandezas de Lisboa e, claro, sobre as grandezas dos reis de Portugal. Ele elogia quase todos os grandes autores portugueses da sua época e anteriores ao século XVI. Depois, como afirma o poeta de Venúzia, assim como as florestas mudam de folhas, no declinar dos anos, e só as folhas velhas caem, assim também caem em desuso a velha geração de palavras, e a maneira dos jovens, as que há pouco nasceram, em breve florescem e ganham vigor. Nós e as nossas obras estamos fadados para a morte. Daí sentiu isso. Sentiu que as palavras, no capítulo Importância e Valor da Metáfora e Obrigações do Poeta, sentiu que as palavras iam caindo em desuso e por vezes eram retomadas e por vezes tínhamos necessidade de recorrer a palavras do latim, do grego e até de outras línguas, e que ele não via mal nenhum nisso. Não lhe chamava estrangeirismos, chamava-lhe palavras transferidas. Depois, há um outro capítulo sobre os estilos e sobre a métrica, em que novamente fala sobre o estilo de Camões. No fólio 47, afiança que a brevidade dos poemas deve também ela ser considerada, segundo os preceitos de Aristóteles, porque costumam muito apegar tanto a ela que fazem o poema na quantidade pequena, e no estilo escuro, e ordinariamente acontece isto por falta de cabedal. E depois diz as causas porque é que isso acontece. A partir do fólio 47 verso, até aí da afiança que a brevidade dos poemas então deve ser seguida então pelos poetas. Resumindo, porque vamos avançados no tempo, não falámos aqui de outras duas artes poéticas escritas por dois perceptistas luzes. A arte poética, o comentário à poética de Horácio de Aquiles Estácio, feito em latim. Penso que existem dois exemplares dessa obra, uma está em Évora, outra está na biblioteca em italiano, e uma outra arte poética de Tomé Correia, onde se fala muito do furor e da melancolia. Talvez um dia alguém se dedique ao estudo destas duas artes poéticas. Já disse, essas estão em latim, são anteriores a de António de Ataíde, mas estão em latim, não estão em vernáculo como a de Ataíde. Não foi por acaso que ele fez em vernáculo. A sua intenção é elogiar, terminando mesmo
Ataíde presenciou as primeiras colonizações do Brasil, experienciou o desastre de Alcácer Quibir e a subsequente perda de independência, escolheu o partido dos Filipes, teve de escolher, não teve outra solução. Sem nunca de explorar a sua origem lusa, governou regiões desmedidas, cuidou dos seus, ambulou pela Índia, deslizou por oceanos de água e sentiu na pele as perigosidades dramáticas do trágico e do épico. A plenitude de todo o território, inclusive o imperial e do mar português, estiveram sempre na linha da frente do primeiro ponto de Castro Daire. Não foi por acaso que alteou até ao Olimpo Luís de Camões. Em 1640, esteve ao lado do Duque de Bragança. Mesquinhas, tê-lo onda dilatado de traição que nunca se veio provar. Foi chegado a Dom João IV e seu conselheiro. Não deve ter sido fácil ao Quinto Conde da Castanheira transpor determinados infortúnios, e o seu gênio político terá seguramente concorrido para a restauração da coroa portuguesa, do Reino de Portugal, não só da pátria lusa, como também das artes, das letras e da língua portuguesa que tanto referenciava. A sua sageza e penetrante autocompreensão de que o seu espírito era por vida acompanharam numa busca permanente da descentralização, filosoficamente utópica, num tempo em que fazê-lo era arriscado do ponto de vista político. Não nos podemos esquecer que ele criou, foi ele o criador, ao fim e ao cabo, novamente da Marinha de Guerra Portuguesa, em 1621. Se nós não tivéssemos em 1640, certos atos, mas os historiadores sabem melhor que eu, o professor Dr. Martinho e outros grandes historiadores sabem melhor que eu, a Revolução não seria dada como dele. Estava muito à frente em relação aos seus coelhos. Os diferenciados mundos que teve de sobreviver concluíram a operar do ponto de vista comunicacional e das resoluções como homem odierno, a experimentar a autocompreensão das situações de forma esperta, com X. Podemos então verificar que a Ataíde revitalizou os preceitos poéticos em Portugal do século XVI. Não falei aqui de António Ferreira, não falei aqui de outros preceptistas, também o fizeram nas suas obras. E termino. Para mim, os livros serão sempre uma espécie de facsímile dos nossos sofrimentos, os livros, os manuscritos, as obras dos nossos júbilos, das nossas verdades e ficções da vida, dos nossos inventos. Os livros, como diz Humberto Eco, pertencem à mesma categoria do que a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Depois de inventados, não se pode fazer nada melhor. Declara Valério Morel, escritora de Saragossa, que somos os únicos animais que fabulam, como diz Aristóteles, que afugentam a escuridão com histórias das comédias, histórias das tragédias, histórias das epopeias, histórias de todos os géneros, que aprendem a conviver com o caos graças aos relatos, que atiçam as brasas das fogueiras com o ar das suas palavras, que percorrem longas distâncias para levarem as suas histórias aos estranhos. E quando partilhamos os mesmos relatos, deixamos de ser estranhos. Muito obrigado e peço desculpa pela mensagem.